O programa está oficialmente aberto hoje, dia 19 de fevereiro de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente, vamos lá, vamos porque está quente. E o calor requer o quê? Uma geladinha. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Estamos regressando ao música panfletária brasileira. E nunca foi mais propício esse programa como neste momento. Está todo mundo me pedindo para falar de carnaval. Ah, sabe, eu não devia nem perder tempo com uma bobagem como o carnaval. O carnaval é algo tão irrelevante quanto o futebol. Não deveria nem perder tempo. Eu já acho o fim da picada falar escola de samba, acadêmicos. Uma coisa, pelo amor de Deus. Por falar nisso, mais pra frente eu vou perpetrar um curso de misticismo que eu vou chamar de Acadêmicos do Mar Morto. Não é legal? Mas vamos ao programa de hoje. E para a introdução dele eu vou utilizar este livro aqui, ó. O Grande Circo, do querido Guilherme Fiuza. Porque esse livro aqui é interessante que ele mostra o resultado de um processo que começou no teatro. Muita gente fala, você está falando de teatro? Sim, começou no teatro até chegar na música e foi se espalhando pelo cinema, por toda a comunicação. E no caso aqui vamos tratar de um filme que foi premiado, aliás, no Oscar. Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que é prêmio de segunda, terceira divisão. Seria o Desafio ao Galo do cinema. E ele é um filme cheio de história. Eu não assisti essa porcaria, eu não assisto filme brasileiro, ainda mais de gente tão medíocre quanto essa. Mas é tudo cheio de nuances da pior espécie. A atriz que protagonizou o filme, por exemplo, ela só fala da mãe. A única pessoa que existe na vida dela é a mãe dela. Parece até que foi produção independente. E é interessante que ela só fala da mãe, ela não, embora use o sobrenome do pai. Mas isso é só um pequeno detalhe. Mas vamos ao filme. Que é interessante. Aqui nesse ponto aqui, o Guilherme Fiuza utilizou um recurso de linguagem fazendo uma entrevista entre um jornalista de mentira, um jornalista imaginário, com o diretor desta jossa. Vamos à entrevista que ela vai ajudar na compreensão do texto de hoje. O jornalista diz: parabéns pelo filme. Dê parabéns ao ladrão. Foi ele que dirigiu? Não. Foi ele quem patrocinou? Não. Foi ele quem inspirou? Não.
por que então parabenizá-lo? Porque se não fosse ele, o filme não existiria. Ah, ele produziu? Não. Distribuiu? Não. Divulgou? Também não. O que ele fez então? Foi eleito, certo? Mas por que ele tem que ser parabenizado pelo filme? Exatamente. Pode explicar melhor? Claro. A eleição dele impediu que o filme fosse censurado. Ah, o governo anterior disse que ia censurar? Não. Bem, por que você acha que seria censurado? Acho não, tenho certeza. Por que você tem certeza? Porque é isso que a ditadura faz, censura. Era uma ditadura antes do ladrão? Era. Tá vendo? A implantação de uma narrativa, ela muitas vezes, ela usa instrumentalização de elementos da realidade, por exemplo, como quando eles queriam censurar as redes sociais, aí o Capitão Gay veio pegar as criancinhas que ocorreram ataques em algumas escolas, algumas crianças foram mortas por malucos, e vez deles pedirem pena de morte por maluco, não, eles querem censurar as redes sociais, como se acabar com as redes sociais fosse acabar com os malucos automaticamente, mas não, eles querem para quê? Para impedir o quê? A comunicação. E aí, eles instrumentalizam a morte de criança. Você vê que é gente doente. Isso é coisa de gente doente. O cara usar o cadáver de uma criança para censurar o outro é coisa de débil mental. Contudo, a coisa não para aí. Quando não, eles se valem de uma narrativa fictícia, como no caso desse cidadão dizendo que o filme ia ser censurado, sendo que a censura é hoje. O governo, aliás, anterior, defendia a liberdade de expressão, até quando usada contra ele, com o intuito de levantar calúnias. Ok? Então você vê o ponto aí que é curioso. A implantação de narrativa a favor de um determinado, eu não vou usar nem ideologia, mas sentimento ideológico, que isso não é nem utilizado como ideologia, e eu vou explicar isso na sequência, ok? Então vamos para o texto de hoje, e aí na sequência vocês vão entender melhor a coisa. Todavia vamos ao livro A Era dos Festivais, de Zusa Homem de Melo, em que se lê que o sucesso do Arena levou o repertório constituído de Eles Não Usam Black Tie, Chapetuba Futebol Clube, de 1959, escrita por Oduvaldo Viana Filho, e Revolução na América do Sul, de 1960, cujo autor é Augusto Boal, para o Rio de Janeiro, onde os espetáculos provocaram um interesse muito grande no meio musical. Repito, onde os espetáculos provocaram um interesse muito grande no meio musical, gerando contato imediato entre o grupo de Arena e alguns compositores de bossa nova que foram assisti-los. Tratarei dessa história mais à frente. Agora vamos nos ater à gênese dela. Segundo o Dicionário Biográfico das Esquerdas Latino-Americanas, Oduvaldo Viana Filho era filho do comediógrafo Oduvaldo Viana e da radionovelista Deocélia Viana, militantes do Partido Comunista Brasileiro, ao qual eram ligados tanto por conta da atuação partidária como laços de amizade com quadros históricos do partido como Joaquim Câmara Ferreira, Carlos Marighella e Luiz Carlos Prestes. Só gente boa, um bando de assassinos psicóticos. O que significa, segundo o site, que Oduvaldo Viana Filho cresceu em um ambiente familiar em que a preocupação com a política, a conjuntura do país, a luta de classes e a exploração capitalista foi determinante. Na live, confissão chocante, removi os órgãos de um paciente que ainda respirava, cujo link está na descrição, ao seguinte relato de Totti Bugda. Eu nasci em uma sociedade comunista chinesa e sofri uma lavagem cerebral completa. Assim como as pessoas da Coreia do Norte,
Hoje, eu acreditava que tudo o que via era a melhor coisa que poderia acontecer comigo. Na educação do Partido Comunista Chinês, fomos ensinados que todas as pessoas ao redor do mundo, fora da China, estão sofrendo e apenas o povo chinês é feliz. Sim, esse aqui, a pessoa que nasce nesse ambiente sofre essa lavagem cerebral. Por quê? Porque de um lado você tem o mundo, a vida acontecendo, e dentro desse ambiente, dessa cúpula, essa cúpula do mal, os caras são colocados em estado de histeria. Porque ele olha de um lado, tá vendo um mundo. E aqui estão dizendo que o que você tá vendo não é verdade, mano. Tá todo mundo sofrendo do outro lado. Tá todo mundo sofrendo ali. Mas eles são doutrinados a enxergar o mundo de uma forma que não é real. E aí nasce essa coisa da narrativa. Ah, antes era censura, mas não tinha censura no governo do Bolsonaro. Tinha sim, era todo mundo censurado. E hoje você não pode falar o nome de um vírus nas redes sociais, cara. O programa cai, não tem censura. Eu me referi ao ladrão no chat GPT como ladrão e o chat GPT veio me corrigir. Você não pode chamar o ladrão, mano, você vai tomar no cu, meu. Você é uma máquina, você não tem que me dizer o que eu posso falar, eu não posso falar. O algoritmo do chat já é feito para censurar as pessoas. Vocês estão entendendo como que funciona a coisa? E aí, é aquilo que tem uma cena daquela série Homeland, tinha aquela agente secreta lá, acho que é da CIA, eu não lembro o nome dela agora, mas me gravou muito a cena em que ela prende um terrorista islâmico, e o terrorista começa a falar para ela, você acha que nós nos importamos com esse seu mundo capitalista de refrigerante, tênis, hambúrguer e batata frita? E ela não troca, ela falou, você acha que nós nos preocupamos, vocês vão abandonar esse nosso mundo capitalista para ficar enrolado num pano que nem vocês no meio do deserto orando para um Alá que vocês nem sabem se existe, meu. Sabe? Para um Deus imaginário de vocês, que isso aí não é Deus, são uma criatura imaginária que eles chamam de Deus, que é para mandar o cara se explodir dentro do avião. Onde é que um Deus, uma entidade como o Cantare, Deus Buda, ou Deus hebreu, fala para alguém se explodir dentro de um avião? Mas é assim, é o estado de histeria. Eles criam um Deus imaginário, se precisar, para fazer o cara praticar o mal, matar um monte de gente. Erroneamente, mas é assim que funciona. Isso é a narrativa. De volta ao texto do dicionário, aos 14 anos, Oduvaldo Viana Filho ingressou na União da Juventude Comunista e alguns anos depois do Teatro Amador. Havia, naquele período, uma grande efervescência do movimento estudantil e a atividade teatral era uma das portas importantes de ingresso de jovens no mundo da politização. Ou seja, antes de seguir, isso aqui é o cara chegando no Partido Comunista e dizendo, eu tenho um predicado a favor de vocês, eu posso me tornar membro? O que você pode fazer por nós? Eu sou do teatro, eu posso fazer uma peça que levante uma narrativa esquerdista. Eu sou músico, eu posso fazer uma música de cunho esquerdista. Falar da Amélia, que a Amélia achava bonito passar fome. Sim, é bonito passar fome. Falar de gente humilde. Aquela gente humilde. O cara mora nos maiores condomínios de luxo do Rio de Janeiro e falando que eu sinto inveja daquela gente humilde. Ué, vai pra lá, meu! Vai pra lá! Vai morar na periferia aí. Vocês lá no Rio de Janeiro são de subúrbio. Vai morar nessa desgraça aí. Vamos lá. Vamos lá.
Aí falou, a atividade teatral era uma das portas importantes de ingresso de jovens no mundo da politização. É por isso que quando se vê um ator ou uma atriz falando, se vê aquela panca de sabe tudo. Dado que isso é parte da atuação. Sim, é um papel de militante político. Preste atenção no tom de voz, no olhar, nos trejeitos. Ele está imitando um psicopata. Um ser que não se abala com nada, pois é um comunista. Sim, um ser supremo. Dentro da atuação dele, é claro. Porque quando sai do personagem, ele é tão útil quanto uma carta fora do baralho. Sim. Tira esse pessoal do posto deles aí de músico, de não sei o que, de panfleteiro. Que artista no Brasil é sinônimo de panfleteiro político. Quando o cara não é panfleteiro, ele é jogado para fora do cenário. Vídeo que fizeram com o Roger, Ultraje a Rigor. Voltando, em 1955, juntamente com outros jovens militantes, participou da fundação do Teatro Paulista do Estudante. E a necessidade de um local para ensaiar levou os membros do Teatro Paulista do Estudante a firmarem um acordo com o Teatro de Arena de São Paulo, um escambo em que eles forneciam figurantes em troca de um espaço para ensaios. Por isso, no ano seguinte, Oduvaldo atuou em Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, peça que desencadeou a fase nacionalista do Teatro de Arena e inspirou a criação dos seminários de dramaturgia, dos quais tratarei depois, nos quais a ideia de escrever sobre a realidade social e econômica do país tornou-se a principal preocupação. E aqui é um ponto que eu quero parar, porque eles gostam de chamar os outros de fascista. Eles, inicialmente, nessa que chamou fase nacionalista, eles eram totalmente fascistas. Tanto é que eles chamavam os norte-americanos o imperialismo norte-americano, o império, eles ainda não sabiam o que era o comunismo. Eles não tinham uma noção da internacional comunista. Porque qual que é a diferença do fascismo para o comunismo? Isso tem que se dar. O fascismo é regional, o comunismo é internacional. Os dois têm a mesma ideia, os dois têm a mesma estrutura. O Estado sobre o cidadão submetido à vontade do Estado. O Estado seria quem nivelaria todos, ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. Já viu essa frase? Ninguém é melhor do que ninguém, pois o Estado está acima de todos. No fascismo, regionalmente, e no comunismo, internacionalmente. Ok? Então eles tinham essa vertente fascista. A China hoje, para você ter uma ideia, a China é mais fascista do que comunista. Só para ter uma ideia. Embora eles tenham todos os símbolos comunistas, a estrutura chinesa hoje é extremamente fascista. Ah, Matheus, por que eles gostam de chamar o pessoal da direita de fascista? Eles são burros? Não, cara, é tudo filha da puta. Essa coisa do cara não saber quem é o pai, mexe com a cabeça dessa gente. Mas vamos lá. Contou a história do Oduvaldo Viana Filho. E sua peça, Chapetuba Futebol Clube, escrita em 1957, dentro dos debates internos dos seminários de dramaturgia, estreou sob a direção de Augusto Boal, o tendo também como ator no elenco. Entre 1959 e 1960, entre 1959 e 1960, seguiram-se novas participações suas como ator nas peças, Gente como a Gente, de Roberto Freire, e em Revolução na América do Sul, de Augusto Boal, encenadas no Teatro de Arena de São Paulo. Sim, foi dentro do Teatro de Arena que nasceu o comunismo brasileiro. Foi a gênese do comunismo brasileiro. Peças fortemente direcionadas para os problemas da exploração do trabalho e da ingerência dos capitais estrangeiros no país dentro do contexto de industrialização e desenvolvimento. Nota, vou parar por aqui só para lembrar que este texto não é meu, e sim do El Dicionário Biográfico de las Izquierdas Latino-Americanas. Então, dentro do Teatro de Arena é que começou a surgir essa coisa da implantação da narrativa. Primeiro por dentro do teatro e posteriormente
por meio de outras formas de comunicação, como a música, o cinema, a televisão, o jornalismo. E aí vai se expandindo a coisa. Eles vão usando essa implantação da narrativa, que é aquilo que o Olavo de Carvalho explicava. O esquerdista tem na cabeça dele que ele está certo e o resto e o outro está errado. Já é o princípio básico disso. Ele fica triste porque o outro está errado. O outro não tem esse privilégio de ser um esquerdista como ele. E aí que é o ponto que a gente tem que entrar na guerra cultural. Nós precisamos aqui na direita de um teatro da direita também para começar a fomentar a contranarrativa. A linguagem hoje é toda de esquerda. Por quê? Porque eles criaram isso e foram espalhando isso por toda a mídia. Eu tenho um amigo meu, muito querido meu, de direita, que ele usa o termo feminicídio. Falei para ele falar barangocídio de uma vez, pô. Não, é feminino. Ele usa. O Siqueira, eu gosto muito do Siqueira Júnior, mas o Siqueira conservador, mas usa também esse termo feminicídio. Tá? Ou seja, a linguagem acaba tomando o cenário, começa a se tornar normal. Isso aí é o domínio da coisa. Por isso que os conservadores precisam começar a fazer guerra cultural como? Produzindo que? Conteúdo conservador. Olavo de Carvalho, à época, os caras queriam implantar a escola sem partido, falaram, cara, vocês estão começando pelo fim. Vocês primeiro têm que iniciar uma grande pesquisa, produzir material de estudo, fazer núcleos de debate, depois nós vamos entrar nos seminários deles. Olha só, e vocês vão entender como que isso aí expandiu a linguagem esquerdista a partir dos seminários, dentro do teatro de arena. E voltando, vocês precisam começar a desenvolver o quê? Um estudo, para quê? Para daí vocês partirem para o quê? Para o debate. Vocês não têm instrumento argumentativo para enfrentar a esquerda. Para enfrentar um método Paulo Freire. Tá, tudo bem, vocês não querem o método Paulo Freire. O que vocês propõem contra o método Paulo Freire? Você tem. Por quê? Porque isso depende do quê? De uma formação. Vocês precisam criar material, desenvolver esse material, desenvolver uma linguagem e pôr essa linguagem em prática. Eu já falei isso na série Regras para Erradicar os Radicais. Não vá para um debate sem ter a linguagem já desenvolvida, porque você vai chegar uma hora que você vai se perder no debate. E você está dialogando com gente cretina, gente que instrumentaliza a morte de uma criança. O cadáver de uma criança é objeto, ferramenta argumentativa, é usada como ferramenta argumentativa para o cara vir querer censurar as redes sociais. E censura, o que eu li aqui para vocês, era no outro governo. Tá vendo como a coisa é? E agora, só para a questão do carnaval, que está todo mundo me perguntando, vocês viram o que aconteceu. Isso, no dia do carnaval, eu estava na chácara da Rap Science lá em Jundiaí, na Serra do Japi. Eu abri a Rádio Ouro Verde de manhã só para saber o que estava acontecendo lá. E tava a Damares xingando lá. Só a Damares, eu adoro a Damares. Adoro mesmo a Damares. Só que eu não a conheço pessoalmente, mas desde que ela foi ministra, eu peguei um carinho por ela. Assim, eu achei uma pessoa muito, muito simpática, muito firme. E ela descendo o pau, atacaram os evangélicos. Meu, isso aí vocês sabiam antes. Vocês tinham que ter tomado uma providência antes, porque tem uma coisa que proíbe. Tem uma lei, que se não me engano, que proíbe showmício fora do prazo e sem autorização acho que da Justiça Eleitoral. Isso foi um showmício. Isso aí tinha que ser proibido antes. Vocês tinham que ter visto isso antes. Ponto seguinte. Agora, vocês não têm... E o pior é que os caras ficam mostrando as coisas. Olha o que eles fizeram. Vocês têm que parar com isso. Vocês são muito reativos. Vocês têm que ser mais ativos. Partir para o ataque. Vocês têm que assistir luta do Mike Tyson. O Mike Tyson não deixava o cara crescer. Ele ia para cima e arrebentava o cara. Assistam lutas do Mike Tyson para vocês aprenderem a atuar politicamente. Que nem... Eu não devia nem falar isso que eu vou falar agora aqui para vocês. Isso é coisa que vocês deveriam já estar colocando em prática. Vocês lembram que
quebrou a cabeça do ladrão, aí que não tem nada dentro também, na toa que quebrou. Bateu lá e quebrou. O que vocês deviam fazer? Cópias. Hoje tem até impressora em 3D, cópias daquela cabeça horrenda, sim. Escrever na testa, ladrão e vacilão, igual tatuaram uma vez na testa de um patife, igualzinho, ladrão e vacilão. E distribuir essas cabeças pela cidade. Faz um monte, joga por aí. Vai nas encruzilhadas, não tem aquelas macumba feia, fedida, aquelas macumba fedorenta lá, põe a cabeça no meio da macumba, dentro daqueles pratos, é só, bicho, uma cabeça do ladrão e vacilão, aí. Porra, meu, isso ia fazer um sucesso desgraçado, cara. Vamos ser ativos e não reativos, cara, vamos pro pau. Assistam lutas do Mike Tyson pra aprender, vai pra cima do cara, meu. Mike Tyson falava, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Mete o soco na cara dessa gente. Enche a cara dessa cambada de alegria, velho. Vamos pro pau. Ok? E dito isto, eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto. E a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, onde eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, aqui os meus livros, a começar por A Máquina da Verdade. Ó. Isso aqui é guerra cultural. Ó. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Quem falou isso? A nossa querida Damares. Eu adorei. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Só a guerra cultural começa aqui, ó, pondo informação pertinente na cabeça das crianças. Aí vamos para o outro livro aqui, o romance A Saga de Kid Winchester para os adultos, e aí o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao Apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer com sua contribuição, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link de boutique do Cuesta, para você comprar sua beca de conservador, e com letras de Mateus, meu álbum de rock, em parceria com meu amigo Renato Pop. Ah, e para você que não viu, ó, o link era live à época. Confissão chocante, removi os órgãos de um prisioneiro que ainda respirava. Meu, isso daí, sabe onde que é feito isso? Na China! Na China, com os uigures. Algum órgão de departamento de direitos humanos, alguma ONG de direitos humanos, a treta se manifesta quanto a isto? Quanto a isto, você já viu a treta reclamando de tirar órgão de pessoas vivas para vender? Não! Quem tem que falar disso? Nós! Eu estou falando disso. A época a pessoa falou, Matheus, está fazendo uma denúncia muito grave. Ele falou, não estou fazendo denúncia, não. Eu estou falando a verdade. Ok? E aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo. Aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Sim, ponto de encontro dos acólitos. Os meus seguidores são os acólitos. Ok, gente? Vamos lá no Naldo, que o fim de semana está chegando. E próximo evento, atenção Denilson, todos os carros, próximo evento, Gico Booking, propriedade estigmatizada, a lei do esquecimento, no sábado, dia 21 de fevereiro de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, do sábado, dia 21 de fevereiro de 2026, às 6 horas da tarde, Gico Booking, propriedade estigmatizada, a lei do esquecimento. Dito isso, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!